Evolucionária. A escuridão não é o vazio, ela é a fundação de tudo. É uma inversão completa de perspectiva e as implicações disso são gigantescas. E aqui está a pergunta-chave, o centro de tudo. E se tudo o que a gente chama de realidade, a luz, a matéria, a vida, fossem só, sabe, ondulações, vibrações temporárias no oceano primordial e escuro? É exatamente essa premissa que a gente vai explorar a fundo. Ok, então vamos começar pelo pilar central dessa ideia toda. O nosso pensamento padrão é que a luz cria as coisas e a escuridão é nada, certo? Ausência. Pois bem, a hipótese Rafi vira essa lógica de cabeça para baixo. Pensa assim, a luz é um evento que gasta energia. É uma perturbação no sistema. Já a escuridão é o estado natural, o estado de repouso, o equilíbrio fundamental do universo. E o mais legal é que isso não é só filosofia, não. Isso tem uma base muito sólida na física. Aquilo que a gente chama de espaço vazio, na verdade não está nem um pouco vazio. O tal do vácuo quântico é um mar que ferve de energia e partículas virtuais. Isso é fato, já foi provado em laboratório com o efeito Casimir. Ou seja, a escuridão tem substância. Ela é uma entidade física, real e mensurável. Ok, se a escuridão não é vazia, então do que ela é feita? Boa pergunta, né? Vamos avançar e dar uma olhada na composição real do que preenche a maior parte do nosso universo. Pois é, esse gráfico aqui é um verdadeiro choque de realidade. Olha só isso. A matéria que forma tudo, absolutamente tudo que a gente conhece, estrelas, planetas, nós mesmos, é só 5% do universo. Os outros 95% é matéria escura e energia escura. A conclusão, então, é inevitável, né? O universo, na sua essência, é escuro. E o ponto mais importante é o seguinte: essa escuridão não é uma coisa parada, inerte. A matéria escura, por exemplo, é tipo um esqueleto invisível que segura as galáxias, não deixa elas se despedaçarem. Já a energia escura é um motor que está acelerando a expansão do universo. E o mais incrível, dados super recentes, revolucionários mesmo, do instrumento DESI, sugerem que essa energia nem é constante, ela muda com o tempo. Resumindo, o nada está muito, muito vivo. Agora segura aí, porque a gente vai dar um salto de escala gigantesco. Do tamanho do cosmos, a gente vai para o universo microscópico, dentro dos nossos cérebros. A hipótese Rafi propõe uma ponte fascinante entre esses dois mundos. Ela sugere que a interface da consciência estaria em estruturas minúsculas dentro dos neurônios, os chamados microtúbulos. E aqui está o pulo do gato, o coração do mecanismo. Imagina os microtúbulos como se fossem fibras ópticas biológicas. Só que, claro, elas não são perfeitas. A hipótese da Natalie sugere que quando biofótons, que são tipo uns flashes de luz que nosso próprio corpo gera, passam por ali, essas pequenas imperfeições criam um padrão de luz e sombra. E o genial é que esse padrão não seria um defeito, seria um código binário, tipo 0 e 1 de um computador, que formaria a base de toda a informação consciente. Isso nos leva a um conceito fundamental, o de equilíbrio, de homeostase. A analogia com o computador é perfeita. Imagina a luz o tempo todo, sem o contraste da sombra. Seria como um processador sobrecarregado, sabe? Superaquecido, sem ritmo nenhum, uma sobrecarga total do sistema. E o contrário, sombra constante, sem a passagem de luz. Bom, aí seria o sistema desligado, sem processamento, um estado de inconsciência total, como a gente vê no coma. E essa ideia toda, que até parece coisa de ficção científica, está começando a ganhar um suporte bem real de dados experimentais. Olha só, em 2024 foi confirmada a superradiância, que é um efeito quântico coletivo, acontecendo justamente nos microtúbulos. A gente também já sabe que os anestésicos, que basicamente desligam a consciência, atuam direto nessas estruturas. E mais, um estudo de 2025 encontrou evidências de emaranhamento quântico em grande escala num cérebro vivo. Ou seja, a biologia quântica está deixando de ser teoria de lousa e está virando realidade de laboratório. Certo? A partir daqui, a nossa análise entra num território, mais profundo e também mais especulativo. A grande questão é, se a consciência opera nesse nível quântico, o que isso realmente significa para a nossa identidade, para o nosso eu. A hipótese lança um conceito chamado de assinatura química. Pensa na bioquímica única de cada cérebro. Sabe, os neurotransmissores, os isótopos, a genética, tudo isso junto formaria uma espécie de impressão digital quântica. Essa assinatura seria o endereço único que conecta uma consciência a um corpo específico. Seria, basicamente, a trava que garante que a consciência de alguém desperte no corpo certo e não no de outra pessoa.
E com essa lógica na mão, o estado de coma ganha uma interpretação completamente nova. Deixa de ser só um desligamento biológico para ser uma falha de conexão quântica. Pensa num handshake, tipo uma senha de Wi-Fi. Um trauma físico muito grave poderia alterar a assinatura química do cérebro. É como se a senha da rede Wi-Fi do corpo mudasse. A consciência, que ainda tem a senha antiga, fica tentando se reconectar, mas não dá mais certo. O que a hipótese chama de coeficiente de ancoragem seria a força do sinal. Se esse sinal fica fraco demais, a conexão falha, e o resultado é o que a gente conhece como coma. E essa mesma ideia pode reformular até a experiência de quase morte. Aquele famoso túnel de luz, ele deixaria de ser algo místico e poderia ser interpretado como um fenômeno físico. Imagina o seguinte, a consciência se desconecta por um instante, mas a assinatura química do corpo, que ainda está vivo, funciona como um farol potentíssimo, um ímã. Esse vetor de retorno seria a força de atração desse farol puxando a consciência de volta pelo caminho de menor resistência. O que a pessoa percebe como um túnel de luz seria, na verdade, a percepção desse gradiente de energia que está guiando a consciência de volta para o seu hardware biológico. Bom, para a gente fechando, é super importante separar o joio do trigo aqui. Separar os fatos das hipóteses. A ciência séria avança exatamente assim, distinguindo o que já é confirmado, o que tem suporte experimental e o que, por enquanto, ainda está no campo da especulação, ainda que seja uma especulação brilhante. E essa tabela aqui resume perfeitamente o cenário. Vamos ver. A ideia da escuridão ser o estado fundamental do universo? Isso é física confirmada, ponto final. Os microtúbulos funcionando como componentes quânticos? Isso é fortemente suportado por dados bem recentes. A ideia do coma ser uma falha de conexão quântica tem suporte parcial da neurologia. Agora, o código de luz e sombra e a assinatura química como um endereço universal, bom, essas são as contribuições mais originais e, por enquanto, especulativas da hipótese HF, e são elas que abrem caminhos simplesmente incríveis para futuras investigações. E a gente termina então com uma pergunta que fica no ar. Se a hipótese AF estiver apontando para uma verdade mais profunda, isso sugere que cada consciência tem uma assinatura única, uma frequência fundamental nesse imenso substrato do universo. A pergunta que fica é: qual é a ressonância dessa assinatura? E com o que, afinal, ela interage?